E hoje a gente tem um aparelho lançado em 1966 pela GE, né, a General Electric. Eu não creio que ele tenha sido muito comum no Brasil, mas sei lá, apareceu por aqui, né, em pleno 2018. Ele é esse aparelho aqui, né, um rádio AM/FM da década de 60. E ele está aqui para uma revisão. Não é nada tão sério não. Ele funciona, mas pela idade dele, provavelmente acho que eu vou acabar trocando os capacitores eletrolíticos que ele tem aí dentro, já que ele é usado, né, diariamente. Agora, é obrigatório trocar os capacitores? Não. Se está funcionando, pode deixar, não tem problema. Mas eu sei que um dia eles vão começar a vazar eletrólito pela perna, ou a resistência interna dele vai aumentar, o consumo de bateria também vai aumentar, principalmente se esse capacitor tiver entre a energia positiva e negativa da fonte, né, de energia, da bateria. Então, como uma preventiva, né, eu vou acabar trocando eles aqui. Parafuso bem grande, né? Atravessa o aparelho todo. É o único parafuso do aparelho. É esse. Deixa eu ver como é que abre aqui. Ah, tá. É assim. Pronto. Então tá, saiu já. Aqui tem umas inscrições aí. Se alguém quiser ler, pausa o vídeo. Tá? Tem uma numeração aqui 3527, deve ser o serial, o número de série dele, talvez. Quem sabe começando em 0, né? Pra chegar nessa numeração tão baixa. Deixa eu colocar uma solda aqui no meu ferro. Tá bom. Tá ótimo. Assim como qualquer outro rádio da década de 60, esse aqui já é um pouco mais moderno. Deve ter sido caro em algum momento do passado. Naquela época, FM era uma novidade, né, nos anos 60. Nessa mesma década era o auge das emissoras de AM, né, tem muitas emissoras. Né, e esses rádios da década de 30, eles possuíam, a maioria possuía só 2 estágios de FM. Então a largura de banda que o rádio enxergava era muito grande. Mas naquela época as emissoras transmitiam numa largura também maior, o dobro da de hoje. Se eu não me engano, a AM de hoje em dia passa até 5 kHz de frequências, né, de áudio. Que isso abafa, né, o som agudo. Você não consegue ouvir um triângulo, por exemplo, um prato de bateria. Essas coisas que produzem som bem agudo. Naquela época tinha o dobro, né? Você tinha 10 kHz de áudio passando. Então tinha qualidade também naquela época. Era quase como se eu ouvisse um rádio FM, né? Porém em amplitude, né? Diferente de hoje em dia. Só que com o aumento das emissoras transmitindo, né? Então toda a faixa DM ficou lotada, né? Então eles decidiram diminuir pela metade para poder gerar espaço, né, para as outras emissoras entrassem lá. Tá, isso aí é outra coisa. Uma das novidades que eu estou vendo aqui, apesar dele ser da década de 60, né, a GE é uma empresa que surgiu nos anos 60, né? Nos anos 60 não, surgiu em 1886, 89, por aí, por Thomas Edison. Se eu não me engano, acho que foi Thomas Edison. Na época não tinha esse nome, GE, não lembro não qual é o nome da empresa. Não sei. Parece que era Edison Machine Works, assim, algo do tipo. Eles fabricavam motores e tal, né? E aí, lá pra década de 50 acho que não.
Não, acho que na década de 30 já eles começaram a fabricar rádios também, avoados. Esse aqui já é transistorizado, né? Já é década de 60 e tal. Portátil, né? Não tão portátil assim, porque ele é um pouco maior, né, do que aqueles que eu venho mostrando. Os japoneses, né? Aqueles modelos são japoneses, eles são menores. Mas os modelos norte-americanos, eles são um pouco maiores. Mas no caso desse, o tamanho não é por causa dos componentes que são grandes, não. Porque são componentes normais, iguais aos outros. Os transformadores de DFI são pequenos, né? Os de saída são um pouquinho maiores. É um pouco maior, né, do que o normal. Mas talvez seja porque esse aparelho funciona com 9 volts. Ele deve ter uma saída por volta de meio watt, 1 watt por aí, mais ou menos. Mas naquela época, né, quando lançaram o primeiro rádio, né, o TR-1 da Harris, né, foi um experimento feito com a Texas Instruments naquela época, junto com uma outra empresa que eu não lembro o nome. Era um pesquisador. Ele meio que criou um circuito que fosse pequeno, né, simples, e que recebesse não transmissões da AM, né, uma tentativa de fazer um rádio portátil. Se eu não me engano, era para demonstrar alguns transistores novos que estavam saindo naquela época. Talvez de silício, eu não sei. A GE tem uma série de transistores também. Não lembro qual é a numeração, não. Mas começa com 2N, alguma coisa. Trazer um encapsulamento redondinho, tipo latinha. Esse aqui, por exemplo, que você está vendo aqui no canto, aqui embaixo. Embora que esse aqui ele tá com o símbolo da Texas, né? Mas o datasheet, até onde eu encontrei, que eu busquei na internet inteira para saber, né, quem fabricou isso aqui, se era a Texas mesmo, na verdade foi feito pela GE junto com a Texas, né? Isso aqui é um triac, né? Não é um transistor, não, é um triac mesmo. Só que eu pesquisei um pouco, né, sobre triacs em circuitos de rádio, não achei muita coisa, não. Mas pelo que eu entendi, o triac ele é semelhante a um transistor em algumas características, mas ele também pode se comportar como um relé. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele conduz, né? Ele não tem base, coletor e emissor. Ele tem são 2 diodos, né? E entre eles tem um substrato, não sei, que controla a condução dos dois. Mas ele começa a conduzir tanto com a voltagem negativa ou positiva. E eu acho que ele está aqui sozinho no circuito, né? Geralmente a gente vê em pares, né? Quando é de junção, né? De silício, os normais. Que um meio que reproduz a metade da onda, né? E o segundo reproduz a outra metade da onda do ciclo negativo e tal. Eu acho que esse triac aqui, ele conduz, como ele tanto conduz com energia positiva ou negativa, os semiciclos, né? Que normalmente eram divididos, né? Pelos 2 transistores, ele meio que consegue fazer isso aqui. Quando esse transformador vai terminando, começa, né, a subir a onda, né? Então o triac também começa a conduzir, né? E à medida que vai descendo também a energia, aí ele vai conduzindo menos e tal. Mas quando chega no zero, que a energia passa a ser negativa, né? Ele também começa a conduzir. Então ele vai desenhar também o ciclo negativo, né? Vai transmitir também o ciclo negativo da onda. Então eu acho que o triac está sendo usado desse jeito aqui, mas eu não tenho certeza, não tenho esquema. Só existe um lugar, o esquema dele, eu acho que os americanos têm uma espécie de livros, acho que é SAM, se eu não me engano. É uma coleção de vários esquemas de aparelhos lançados da década de 20 até agora, se eu não me engano.
esse esquema. Aí você encontra, procura no site lá qual é o código, né, do seu aparelho, modelo. Só que eles... é um pouquinho caro, eu acho. O esquema dele estava cotado em $22. Aí, opa! Não sei se valia a pena pegar. Mas, assim, como ele está funcionando bem, eu não vou precisar do esquema para trocar uns capacitores, por exemplo. Porque são capacitores normais, não tem nada demais aqui. Então é o que a gente vai fazer hoje. Porém eu nunca, como eu não tenho esquema, também nunca abri um desses. Aí eu não sei se vai ser fácil ou não. Uma coisa interessante dele também, não sei se dá pra ver aqui, mas tem uma sombra, né? Meio que elipsoidal, né? É o alto-falante dele. Isso era típico dessa década, da década de 50 e 60 por aí. Ter alto-falantes assim, né? Nesse formato. Geralmente esse tipo de cone, eles mostram as frequências médias com... né? Mostra mais médios do que os normais redondos só. Não sei se isso aqui tá solto já, acho que não. Deixa eu ver. Temos um parafuso ali, a antena embaixo. Deixa eu estudar um pouco aqui para ver como é que abre ele. Já que eu não tenho esquema, né, eu não vou arriscar quebrar também. Pronto, aqui de cara eu já tenho o primeiro capacitor. Esse aqui tá entre a linha positiva e negativa. Ele é de 100 micro, né, a 10 volts. É bem parrudo para um capacitor desse. Eu tenho um aqui, deixa eu ver se é esse. Eu tenho um de 100 a 25. Uau. E olha o tamanho dele perto desse, né? Como a tecnologia muda. Esse não tem nenhuma marca, coisa do tipo. Aqui parece meio como quem ele já tá saindo, né? Ficando torto aqui. Essa mancha amarela não é eletrólito, é do próprio circuito. Alguma coisa assim. E eu vou colocar esse aqui no lugar mais moderno. Agora esse aqui já vai ser mais difícil de manejar, porque tem dois capacitores bem embaixo dessa peça aqui que sintoniza. Não sei se dá pra ver, mas ele tá aqui, esses dois. Eu não sei se eu vou conseguir trocar sem ter que tirar isso aqui, vai acabar desalinhando o dial e tal, vai ser meio complicado. Mas eu vou tentar, né? Vendo o que vai dar. Vamos ver aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar só uma dúvida aqui. Se isso aqui realmente é a linha positiva ou a negativa. Tem aparelhos desses que ele chaveia o lado positivo. E essa linha aqui que podia ser um terra, né? Ela pode ser a linha positiva do rádio também. Então eu vou checar aqui com o plug da bateria. Deixa eu ver aqui. O negativo é esse, é o fininho. Tem que ligar ele aqui. É o negativo, tá certo. Esse seria o terno. Então, perninha negativa pra cima. Aqui assim. Esse capacitor é bem menor. Uma diferença incrível. Já foi.
É o alto-falante aqui como é, tá? 8 ohms, meio watt. Talvez, quem sabe, esse rádio chegue a meio watt ou 300 miliwatts, o dobro de um de 6, né? Bom, deixa eu ver outro capacitor. Eis o segundo, também é de 100. Esse tá quente. Aqui ainda é o mesmo plano do negativo, né? Da linha negativa. Deixa eu ir bem arrumado aqui. Uma parte boa desse tipo de circuito aqui é que ele é um pouco maior. É mais fácil de trabalhar nele também. Alguma coisa me diz que a produção desse aparelho aqui parece ter sido nos Estados Unidos também. Embora que ainda nessa década a RCA mudou toda a linha de produção para o Japão. Aí você não vai. Naquela época, quando a produção era dos Estados Unidos, o nome da empresa era RCA Victor. Né? Mas quando foi para o Japão, assim, simplesmente eles chamaram de RCA. Esqueceram do Victor. Eu acho que era a RCA tenha se tornado a JVC também. A Japan Victor Company, esse Victor. Né? Talvez tenha sido lá. Pronto, esses dois já foram trocados. Tem um de 40 nessa região também. Aqui do outro lado. Não sei se eu consigo ver ele daqui. Dá pra ver. Dá. Deixa eu ver. Essa aqui é a linha negativa. Linha negativa. Não sei se dá pra ver bem na câmera não. Mas ela segue daqui, vai pra cá e segue um pouco mais pra baixo aqui do dial. Esse dial tá montado na antena, né, de FM. Eu acho que o capacitor tá mais ou menos aqui e a perninha tá um pouco embaixo desse parafuso aqui. Eu acho que é. Tô vendo ele daqui pelo orifício. É ele ali. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele de lá. Bom, se for, aqui é a perna negativa dele. Esse lugar aqui. A outra é mais aqui embaixo. Vou ter que fazer isso com cuidado. Evitar ao máximo quebrar esse cordão. Deixa eu pausar aqui. Rapaz, que capacitor imenso. Para 40 microfarads só. 12 volts. Bom, 40. Eu não tenho 40 não. Mas tem 47. A 25, ó que diferença. Caramba, meu. É muita diferença. Então deixa eu ver. Negativo. Dá até pra ver o buraquinho aqui. É bem fácil de colocar. Eu tirei desconectei o alto-falante pra ficar mais fácil de manusear. Aqui no dial, vou afastar um pouquinho só. Vou tentar aqui com cuidado soldar esse negócio. Pronto. Já foi.
Globo também. Uma coisa interessante aqui desse circuito é que o orifício onde as pernas do componente passa é um pouco menor, aliás, é um pouco maior do que o normal. Isso meio que facilita um pouco, né, as coisas. Agora chegou a parte mais difícil aqui, não sei se eu vou conseguir. Não sei se dá pra perceber aqui a parte de AM, como eu imaginava, né? Trazia a bobina do oscilador local, por aqui nessa região, né, do capacitor. Mas como aqui tem FM, então a coisa ficou meio fora do lugar por aqui, em algum lugar. Aqui é um aterramento, esse aqui tem um tubo de plástico aqui, mas é uma espécie de barrinha de cobre, fina, soldada em cima da lata. Isso aqui deve ser o oscilador local do FM. Nessa época a detecção de FM era feita... aliás, eu não sei se nos circuitos integrados que fazem moderno hoje em dia é a mesma coisa. Mas para detectar o FM, os primeiros estágios são praticamente iguais ao de AM. Tem uma osciladora local, tem o primeiro estágio de FI, o segundo, o terceiro com a detecção. A diferença realmente é que no FM você vai detectar, né, a mudança de frequência, né? Eu creio que a detecção de FM é feita por esses dois diodos aqui. Eles é quem detectam a portadora. Agora no AM eu não encontrei esse diodo ainda. Ele poderia estar por aqui, perto do oscilador local. Agora, interessante aqui, tem dois transformadores com núcleo vermelho. Qual deles é? Eu não sei, não tem um esquema. Mas se a gente ver, deixa eu ver aqui, capacitor 1, capacitor 2. Eu acho que esse lado aqui é do FM e esse é do AM. Interessante. Deixa eu ver a antena. Tem um capacitor aqui também. Deixa eu ver. Tem uma pequena haste de metal aqui. A antena está soldada nele. Esse capacitor verde aqui também parece que está soldado nele. Pode ser talvez o capacitor que acopla a antena. Deve ser esse aqui. Então esse aqui é o lado do AM. Se for o lado do AM, esse trim aqui em cima é da antena e esse é do oscilador local. Tem esse fio laranja aqui. Não, deve estar por aqui desse lado. Algum fio deve estar trazendo, deve estar interligando. Quando tem fios assim, isso aqui significa que isso aqui são jumper, na verdade. Quando você não consegue completar o circuito, você pode, né, faz uma passagem diferente, né, em algum lugar. Então aqui é a antena, aqui é o oscilador local. C1, C2, faz sentido. Porque geralmente o primeiro capacitor, ele está ligado no oscilador local. O C2 está ligado. Embora que é o capacitor, essas duas metades aqui, esses dois capacitores, né, que estão quase em paralelo, né? Mas ele não é. Eles só compartilham o mesmo terra, que é esse pino do meio. Mas o valor eu acho que é o mesmo. Deve ser 150 picofarads mais ou menos. Então deve ser isso aqui mesmo. Oscilador local, aqui é a antena, oscilador local, é bom saber. Tem uma leve impressão de que ele está um pouco desajustado por causa de algum capacitor. Talvez esses três aqui. Esse de 47 que eu tirei é do AVC. O valor dele é esse.
Um desses de 100 aqui fica em paralelo com a tensão, né? Para prover maior estabilidade. Esse outro de 100, eu acho que ele fica na parte da amplificação, né? Essa já da saída, também para estabilizar. Um fica para o circuito DRF em si, o outro fica na parte da amplificação. E já que ele é um pouco mais potente, talvez ele pegue mais corrente, né, e tal. Então o capacitor é um pouco maior. 47 micro, é um valor um pouco maior para um capacitor DVC, mas tem que ver que esse rádio funciona com 9 volts, né? E não 3, né? Geralmente a gente vai encontrar 10 micro, 22, 4.7, né? Philips usava muito 4.7. Aqui a gente já tem um capacitor aqui, positivo para cima. Ele é esse pino aqui, esses dois. Eu vou tentar tirar, ao menos tentar trocar esse, já que o outro acho que não vai dar para trocar não. Porque eu tenho que desparafusar essa embora que eu acho que dá para fazer sim. Dá para tirar sem medo aqui. Não é tão complicado não. Mas tem piores. Isso aí eu lhe garanto, tem piores. Que eu posso botar um Durex para segurar, como eu fiz no TH660 da Itachi, né? Tem um esquema parecido, só que esse aqui é um pouco mais complicado, porque o dial dele, né, ele move na vertical, né? É isso mesmo, na vertical. Só que para não perder o alinhamento, né, do contrário eu vou ter que reajustar todos a bobina, sei lá, do local e tal, que isso vai ser um caos, porque eu não tenho esquema. Então o melhor que eu posso fazer aqui realmente o melhor que eu posso fazer é deslocar esse cara aqui todo para uma direção. Aqui é a menor frequência, tá todo fechado, né? O capacitor variável ficar fechado. Aí eu não perco o alinhamento quando eu for colocar as coisas de volta. Nem preciso soltar nada disso aqui. Tá, então eu vou tentar aqui fazer alguma mágica para ver o que acontece. Pronto, tirei um aqui. Esse é de 0.5 microfarads, né? Hoje em dia seria 470, né, o valor mais próximo. Eletrolítico, eu não tenho esse valor não. Nem se fosse um capacitor de disco, né, ou multicamada. Esse aqui é o que acopla o iPad do potenciômetro, né? Do estágio, acopla o estágio DRF com... Aliás, é o iPad. Já no driver da saída. Então eu vou usar um aqui de um micro. Não é um valor tão crítico assim para colocar lá. Não tem problema. Com um buraquinho ali. Positivo é para cima. Esse capacitor é mais ou menos quase do mesmo tamanho, um pouco mais magro, né? Apesar dele ser... ele tem uma voltagem maior, mas é um pouco mais magro. Tem um fio aqui, não sei. Não sei se ele tá saindo. Deixa eu olhar aqui melhor. Deixa eu soldar esse aqui logo. Aqui já foi. Também já foi. Tem que ser bem cuidadoso, tá bem no cordão do dial. Então, uns restos de solda aqui. Isso aqui é do sugador. Saiu. Aqui
aqui já tá... Tem um fio aqui, esse aqui é o terra, O terra não. Não é ele mesmo. Esse aqui é o terra da alimentação. Deixa eu ver se eu consigo botar ele mais pra frente. Eu notei uma coisa não muito usual nesse circuito. É o orifício, né, dos componentes. Eu não sei se o pessoal na fábrica, como é que eu posso dizer, eles cortam o componente, né, antes de inserir. Eu não sei. Aí meio que o tamanho das perninhas aqui é praticamente na conta de inserir no orifício. Não é meio... Eu acho isso um pouco esquisito. Mas tá. Então, deixa eu completar com solda aqui. E às vezes fica raso. O fio mesmo ali tá praticamente rente. Só que não dá pra ver se ele tá saindo aqui. Vou fazer um teste no multímetro pra ver se tá tendo continuidade aqui. Eu acho muito esquisito esse negócio. E não está. Realmente não está. O potenciômetro tá ligado. Tá. Esse aqui chaveia o lado negativo da fonte. Ah não, esse pequeno poste aqui é o negativo, mas tá, ele tá soldado sim. Deixa eu ver o traçado aqui, ele termina aqui nesse ponto de solda. Eu vou só encostar aqui para ter certeza se é ele mesmo. Eu acho que é, tá certo, tá soldado, tá bom. Sem problema. Agora aqui vem a parte crítica, em que eu vou precisar de um pouco mais de paciência. Esse último aqui foi difícil de tirar, viu? Danado. Porque à medida que ele estava aquecendo, o encapsulamento dele estava saindo já, plástico, né? Mas é o mesmo capacitor do outro. Então... colocar aqui, prende tudo com durex, né, para evitar tirar. Eu notei que quando a gente estica de volta, né, o sintonizador e tal, né, e a roda de giro aqui e tal, ele meio que o alinhamento volta, né. Então acho que não é tão complicado assim não, para pôr de volta. Essa peça vermelha aqui você pode ajustar também. Quando você tira do trilho, ela fica frouxinha e tal. Então o percurso não altera tanto. Ainda bem. Porque alinhar um dial, rapaz. E nesse tipo de aparelho. Tem alguns vídeos aí. É do canal Xangô 066. Ele tem alguns rádios como esse aqui. E ele fala que é um caos, cara, alinhar esse dial aqui. Porque essas voltas aqui que o cordão dá e o tamanho também é muito pequeno. É muito difícil, cara, pelejar aqui. Agora tem uma coisa aqui que realmente é de boa qualidade, esse circuito impresso, e a solda, a máscara também. O cobre do circuito parece ser um pouco mais espesso, ou pode ser impressão minha também, mas nenhuma trilha levantou, porque para eu tirar esse último capacitor eu tive que esquentar várias vezes essa região aqui.
Tô até com receio, porque tem um transistor aqui, não sei se dá pra ver, ele tem um transistor aqui, pode ser até o oscilador local aqui, alguma coisa do tipo. Nessa cor marrom aqui, encapsulamento diferente, não tem nenhuma numeração. Eu acho que ele tem, se for como esse aqui embaixo, tem 7517, alguma coisa. Tem um preto bem aqui embaixo. Tá passando nesse fio branco aqui, pronto. Esse cara aí é parecido com esse. Agora vem a parte engraçada, né? Que é colocar o dial de volta no lugar e rezar pra estar alinhado. Pronto, né? Aqui eu já conectei o alto-falante de volta. Pus uma bateria aqui para testar. Vamos ver se ele vai dar algum sinal de vida aqui. Opa! Perfeito, hein? O som dele é bem legal. Funcionou. É interessante, cara, essa saída com triac. Uma das coisas que eu notei aqui é que o som dele é bem mais limpo, né? Livre de distorção. Naqueles outros que usam transistor par de transistor na saída, o som tende a ser um pouco mais distorcido. Você percebe que ele é meio distorcido mesmo. Mas nesse aqui o som é meio limpo, né? Parece limpo. A gente sobe o volume e não distorce. É interessante. Eu acho que o SCR devia ser alguma coisa nova nessa época aqui, né? Talvez a Texas Instruments escolheu a GE para projetar alguma coisa que pudesse usar um SCR de um jeito não tão normal, né? Como se fosse um relay e tal, chave, porque ele também funciona como uma chave. Mas não saída de áudio, por exemplo. Porque aqui a gente tem dois, né? São dois triacs aqui, são iguais, é um 5756. Aqui deve ser driver, eu suponho que seja um driver, porque esse transformador aqui é menor do que esse aqui. Talvez esse aqui seja a saída já. Realmente é. Fio laranja aqui perto. É isso mesmo. Acho que esse aqui é a saída mesmo, por isso que ele é maior. Aí ele usa no driver e na saída o mesmo SR, mesmo valor. Deixa eu ver, tem uns transistores aqui que são daqueles de domo. Esse tipo de encapsulamento ele foi descontinuado ainda na década de 70 porque o plástico que cobre, né, a pastilha do transistor, ele tem uma péssima capacidade de evitar mudanças de temperatura. Se o clima variar muito a temperatura, esse plástico deixa passar essa variação para a pastilha. Aí isso meio que altera, né, o funcionamento do transistor. Se for em áudio, por exemplo, ele começa a distorcer, coisa do tipo assim, sai da polarização, né? Deve acontecer algo parecido com isso. Então, esse alto-falante está preso só por... Isso aqui é um parafuso, só que ele meio que tem uma borracha. E essa borracha fica pressionando o alto-falante para cá. Aí tem uma presilha aqui, uns pontos de encaixe aqui embaixo. As pessoas pensam que isso aqui é uma tampa de metal, né, brilhando, cromado. Na verdade isso aqui é plástico e o cromado foi depositado, né, no plástico. Aí dá esse aspecto de metal. Mas não se engane não, isso aqui conduz a eletricidade. Essa cobertura metálica conduz. Então eu vou fechar ele aqui e fazer talvez eu tenha que retocar o trimmer da antena, que eu tô achando menos sensível nas altas frequências. Nas baixas tá ok.
Eu tô recebendo até uma emissora da Bahia, um sinal um pouquinho fraco, mas eu tô recebendo. Essa emissora deve estar mais ou menos a uns 400 quilômetros, né, daqui, de Sergipe. Bom, então vamos ver aqui. Vou aproveitar e ligar a lanterna aqui, que eu acho melhor fazer isso ao vivo. Bom, o circuito, ele parece que ele se apoia mais na antena. Essa antena é muito grande, cara. É muito grande mesmo. Acho que a gente precisa colocar o volume primeiro. Ele já entrou aqui. Uma coisa que eu percebi no meio dessa desmontagem é que eu não precisava tirar todos os parafusos. Eu precisava tirar um, né? Agora é tarde. Esse daqui é o parafuso maior, né? Esse daqui praticamente atravessa o rádio todo, né? Ele tem esse cano aqui, imenso, cara. Esse parafuso aqui. E esse fica aqui embaixo no negativo, servindo como terra. Eu acho que ele aterra essa tampa aqui frontal, já que ela é de metal, né? Quer dizer, essa deposição aí, sei lá, eletroquímica que fizeram aí, meio que conduz, então ele está usando isso para barrar qualquer interferência do ambiente, né? Para facilitar a sintonia, algo do tipo assim. Para evitar ruído também. Esse parafuso fica bem aqui. É o que parece, porque aqui em cima no fenolite, nesse ponto aqui, ele não tem nada que conduza, não estou vendo nada aqui, nenhuma plaquinha do tipo, né? Tem uma espécie de plástico aqui preto. Aí meio que tem um... Ah, cara, agora que deu pra ver. Não sei se dá pra ver aqui não. Mas esse parafuso aqui, ele tem esse terminal, né? Que se encaixa aqui, mas ele tá atravessando meio que na diagonal e tá chegando aqui no terra do capacitor. Então meio que ele tá aterrando todo o painel. Essa grade é de alumínio, né? Com banhado em cromo, algum material cromado. É bonito que só o cara. Aqui é muito bonito, velho. É muito bonito, brilha muito, cara, esse negócio, 10 transistores, tá? Isso aqui é besteira, deve ser 6 do AM, 4 do FM, coisa do tipo assim. Aqui tem um pequeno símbolo, que infelizmente o flash da câmera talvez não deixe ver bem. Tá escrito AM, FM. Aí ele tá com esse símbolo porque, se eu não me engano, ele tem um apelido. É uma série da GE chamada Musaphonic. Aí esse aqui é o modelo P1720A, se eu não me engano. Tem outro modelo desse, que tem aqui embaixo desse logotipo aqui, né, de 10 transistores, está escrito AFC, né, que é Automatic Frequency Control, né, controle automático de frequência. É meio que é um pequeno circuito que quando você está se aproximando da emissora, né, ele meio que trava nela. Você percebe que a emissora é mais fácil de sintonizar. Ele meio que desloca um pouco a frequência, né, para se encaixar bem no meio da frequência em si. Aí você pode mexer um pequeno, né, pode mexer um pouquinho e não sai você não perde a sintonia, fica sem chiado, por exemplo. É um meio de que é um meio automatizado de sincronizar o oscilador local com a frequência que você quer. Nesse aqui, como não tem, então eu suponho que à medida que a bateria vai ficando fraca, a frequência vai meio que se deslocando um pouquinho, ele meio que dessintoniza, né? Mas isso é normal. Porque um equipamento desse tamanho você não vai esperar ter tanta mágica assim. Bom, deixa eu fechar ele agora. Vou fazer um alinhamento aqui. Se eu não me engano, o que a gente estava vendo, esse aqui é o timer da antena, né? Esse aqui deve ser do oscilador local.
Esse aqui a gente não mexe. Deixa me ver. Esse é. Porque se a gente mexer no do oscilador local, a gente vai acabar deslocando as frequências, né? Para algum lugar. Então não é isso que a gente mexe. O da antena, ele meio que faz a antena. Como é que se diz assim? A ressonância da antena aumenta um pouco, né? Até um ponto. Até o ponto máximo, né, da ressonância dela. Então isso aqui é meio que um ajuste. Talvez com esses capacitores, se eles, né, começaram a sair, né, do valor, né, o SR começou a subir e tal, essas coisas, talvez isso estivesse influenciando esse ajuste aqui. Acabou perdendo um pouco da sensibilidade. Eu não sei, vou testar agora para ver. Os resistores, pelo que eu estou vendo, eles são de carbono. Agora, se eu não me engano, quando ele chegou aqui, ele chegou meio que nessa capinha de couro aqui. Tá bem conservada. Cara, esse rádio aqui é da década de 60, 66. É difícil achar nessa condição. Até essa capa aqui original, isso aqui não é couro, não é bem couro mesmo não. É uma espécie, isso aqui é vinil, essa alça aqui eu sei que é vinil. Eu conheço. Mas aqui dentro é como se fosse uma espécie de papelão meio duro, banhado com algum produto químico que deixa ele resistente à umidade. E na frente tem uma camada de couro mais fina. Eu acho que isso aqui é sintético. Talvez tenha sido os primeiros couros sintéticos da história. Pra você ter uma ideia, até os parafusos ainda estão em boas condições. Eu nunca vi um rádio nesse estado dessa década. Tá perfeito, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho um case, uma bolsa aqui, como é que ela é. Essa aqui é da década de 60 também. Se não for da mesma idade daquele rádio. Mas já era pra estar nesse estado aqui, é todo desgastado, né? Enferrujado. Aqui dentro tem um outro aparelho que eu tô fazendo a pesquisa para ver se eu consigo restaurar. É um Mitsubishi 6X515, eu acho. É de 1959, é bem antigo. Deve ter mais ou menos o que? Uns 59 anos por aí, quase 60. Meu Deus. Aqui tá escrito Japão, né? Essa capa aqui não é dele não, é do Panasonic. Mas alguém, né, trouxe pra cá e nessa capa aqui. Infelizmente eu não tenho. Isso aqui são as bobinas originais dele, né? O cara trouxe duas. Se eu conseguir restaurar, eu acho que eu consigo, sim. Quando eu liguei, eu notei que ele estava meio que fazendo um monte de barulho esquisito, né? Assovio e tal, não sintoniza nada. A antena, quando eu verifiquei, estava com os fios quebrados. E pior que o fio quebrou no enrolamento, bicho. Aí eu não tem como salvar, não. Mas aí ele trouxe essas duas bobinas de antena aqui de reposição e eu notei que elas se encaixam lá. Então eu vou tirar um dia pra estudar como é que eu vou reformar esse cara aqui. Eu encontrei resistores quebrados. São os mesmos resistores que tem nesse aqui também, são de carbono. E infelizmente a maioria está quebrado. Acho que alguém derrubou e ele acabou quebrando a antena, partindo dos fios e tal. Resistor, deve ter aberto tampa, vale tudo, porque a tampa também está lascada embaixo. É uma pena. Ele é muito bonito. Depois eu mostro ele no dia que eu for reparar. Ele funciona parcialmente, ele tem chiado, né, um bom sinal, talvez, mas eu não vi o oscilador local dele funcionar. Então pode ser resistores quebrados também, capacitores ruins. Aí eu já substituí alguns para fazer uns testes. Aí eu filmei alguma coisa, né, deixei como se fosse um videolog para que eu possa voltar, né, quando for fazer a manutenção, né, e ver de novo. Mas esse intuito assim de estar mostrando esses aparelhos, esses reparos simples e tal, né, manutenção. Eu não trabalho nessa área não. Na verdade eu sou da área de TI. Isso aqui é só um hobby de fim de semana
ou quando eu tenho um tempo livre, como hoje, por exemplo, né? Aí eu tive a ideia, né, de postar alguns vídeos assim, né, para quem acha interessante essa área da eletrônica, né, de manutenção, rádio, TV, embora que TV eu não mexo tanto, que alta voltagem não é comigo, né, mas, quer dizer, TV de tubo, né, que a de hoje em dia é só LCD, mal passa de 12 volts, mas eu não sei mexer não, essas coisas não. Mas a minha área mesmo é TI, né? Eu estou finalizando o curso de ciência da computação, né? Aqui atrás, na frente, está o meu protótipo de computador. É uma placa chamada Radixa. É vendida na China, né? Por um engenheiro chamado... acho que é Tom Cubby. Tom Cubby, é. Você pode procurar por aí na internet, você vai achar os produtos. Eu tenho um Cab Truck também, é outro computador portátil aqui. Só que ele já é mais organizado, tem um case, pega HD e tal, essas coisas. Eu uso como meu NAS. Acho que foram as únicas coisas que realmente me interessaram na China, né? Que tem alguma procedência, ao menos. Eles têm website, tal, essas coisas. Você pode alterar o hardware se quiser. Ele é open source, open hardware, né? Também. Você pode compilar a sua própria versão do Android, refazer o kernel, por aí vai. O meu protótipo aqui mesmo está rodando uma versão que eu alterei do Android 4.2, se eu não me engano. Aliás, 4.4.4. Eu atualizei para essa versão. É um pouco mais rápido, consome menos memória e até agora, esse exato momento, ele completou... Eu comprei em 2013 para 2018, tem 5 anos já, né? Pronto, tem 5 anos rodando a versão do Android que eu tenho. Eu nunca formatei. Que parece que celulares, por exemplo, celulares Android, né? Eles vão ficando lentos com o tempo, mas isso pode ser devido à atualização ou pode ser até mesmo as empresas querendo matar o produto para poder lançar uma linha nova, né? Então isso meio que eles fazem na cara dura, né? Lançam uma atualização que vai deixando pesada, o seu sistema pesado, e você acaba desistindo do aparelho, porque ele fica tão lento que é impraticável usar no dia a dia. E você acaba comprando a versão mais nova dele e tal. Pode ser estratégia também de comércio. Mas uma coisa que sei que, para quem não sabe, esses aparelhos de hoje em dia, eles têm uma vida curta. Eles meio que têm como é que se diz assim, uma morte programada. É porque isso não é explícito para as pessoas. Mas esse conceito do produto quebrar depois de um ano, por exemplo, né, é antigo. Isso é da década de 30, tiveram essa ideia. Porque naquela época as coisas eram feitas, por exemplo, como esse rádio aqui, eram feitas para durar mesmo. Eram materiais de excelente qualidade. Você vê, capacitores como esse tem quase 60 anos. E esse rádio está funcionando bem ainda, né? Só que capacitores eletrolíticos, com o tempo, o próprio óleo, né, eletrólito dentro, ele vai evaporando, né? Aí ele vai perdendo a capacidade de armazenar elétrons, até mesmo os enrolamentos, né, dentro dele pode acabar se encurtando até que faz um curto-circuito dentro. Aí a capacitância diminui bruscamente, ele começa a funcionar como um resistor, começa a esquentar, né? Caso o seu aparelho for de uma voltagem maior, você vai perceber isso, que ele esquenta muito. E como perde a eficiência, no caso de, por exemplo, fontes de energia, né, que precisa de retificação, e capacitores eles ajudam a diminuir o ripple, né, da fonte. Aí você começa a notar zumbido no seu aparelho de som do nada. Pode ser os capacitores ruins já. Porque como ele não armazena muita carga, né? Aí quando o aparelho precisa de uma certa demanda de energia, que com certeza vai esvaziar os capacitores, esse capacitor não vai ter carga nenhuma para poder amenizar esse sinal do ripple, né? Aí você acaba ouvindo nele. Em equipamentos digitais, esse ripple pode ser prejudicial porque faz o aparelho se comportar mal, né? Ou não funciona direito. O computador, por exemplo, ele pode reiniciar. Se tiver um capacitor ruim na placa-mãe, onde devia filtrar, né, para evitar oscilações e tal, ele pode deixar passar, né? Em vez de barrar a energia contínua, descer, né, pode deixar passar sem querer
onde não devia, onde devia só passar alternado. Então, o computador vai, reinicia, trava, né? Você não sabe por quê. Na verdade, são os capacitores ruins. Algumas vezes é isso que acontece. Então, em aparelhos como esse, para a gente evitar um mal maior, mas isso fica a cargo da sua consciência, né? Ou do cliente, por exemplo, se você, né, abrir o coração para ele, dizer que é isso que acontece, né? Com os aparelhos, né? Depois de uma certa idade, esses componentes tendem a se estragar. Transistores, eles têm praticamente uma vida eterna. Eles não se estragam, não são como válvula, né? O que é que estraga na válvula realmente é o filamento, né, que vai evaporando, ficando frágil, né, até que pode haver curtos-circuitos e tal, porque a válvula trabalha com temperatura, a passagem de elétrons, né, alta voltagem, de um lado para o outro. Aí com o tempo você vai ver ela ficando escurinha, a evaporação é a evaporação do metal em si, né, do filamento. Aí você nota que no teto da válvula, no domo, vai ficando já cromado, né? Brilhando. Aquilo ali é a deposição do metal, do filamento. Aí a válvula vai ficando mais fraca, o rendimento cai. Isso não existe no transistor, já que ele não trabalha com temperatura, né? Ele pode trabalhar com alta voltagem também, mas ele não se gasta. Só se você abusar dele mesmo, né? Fazer ele funcionar a 60 graus, por exemplo. Aí talvez sim ele tenha uma vida mais curta, né? Porque o material vai se degradando, né? O silício, né? O silício é como se fosse vidro, né? É um vidro, areia de praia. Só que ele é dopado, né? Com algumas impurezas que dão a característica de ser semicondutor, né? Conduz parcialmente. Ou controladamente. Então essa era a ideia, né? De fazer esses vídeos. É mais pra atiçar a curiosidade dos iniciantes em eletrônica. Eu também sou iniciante. Não vem com essa não, eu não sou um veterano nenhum não. Embora que eu conheça a eletrônica desde criança, né? 10, 12 anos por aí mais ou menos. Comecei quebrando brinquedos, né? Mas aí lá para os 11, 12 anos meu pai me mostrou um ferro de solda, onde ele fazia alguns serviços básicos e tal. De repente quebrava um fio, né? De um aparelho, ele vai soldar, aí eu ficava vendo, achava interessante. Aí uma vez ele deixou eu fazer um serviço, né? Soldar um fio, por exemplo. Aí foi assim que começou. O gosto por eletrônica e informática em si. Bom, por aqui é isso. Deixa eu fazer um alinhamento logo nele. Cara, eu já tava feliz, já ia praticamente já fechar o rádio, eu já alinhei. Não precisava alinhar não, mas a sensibilidade nas outras frequências tava muito ruim. Foi só ajustar o trimmer da antena mesmo. Mas aí, né, eu tava vendo, olhando o circuito, né, do nada, depois eu vou fechar já, né. Eu encontrei uma coisinha que passou despercebida. Aqui, tá vendo em azul? É um capacitor também, eletrolítico. Parece que é 2 micros só, né? Vamos tirar ele daí. Eu não tenho capacitor de 2 micros, mas o valor mais próximo, 3.3, serve. Praticamente do mesmo tamanho. Esse aqui é de 25 volts. Os pontos de solda dele são esses dois aqui. Tá um pouco distante. Esse aqui e esse aqui. Ah, danado. Pregando uma peça em mim. Vamos ver aqui. Acrescentar um pouco de solda nesse grupo. Que aqui tem 3 componentes, eu só quero tirar de um. Nesse também. Cara, a solda desse circuito é muito boa, viu? Sério mesmo. Parece que nem tudo são flores. Sem querer aconteceu um acidente e acabei acertando o cordão do dial que se partiu. Então, né, isso é um caos, cara. Pra qualquer cara que faz manutenção em rádios antigos, né, que tem um dial aqui. Esse aqui é o dial dele, né, o antigo. Feito de uma linha parecendo nylon, acho que é nylon.
Hoje a gente acha como se fosse outro material. A gente chama de poliamida. A resistência é parecida com esse nylon. Isso aqui é trançado, né? Bem fino. Né? Mas infelizmente aconteceu. O ferro de soldar topar no... Quando eu estava soldando o último capacitor por aqui, aí bem nessa região onde ele reside, né? Aqui, aí. Foi aqui? Foi aqui? Onde foi? Foi por aqui. Tá. Mas aí quando eu topei no componente, né? Aí sem querer o ferro topou na linha e partiu. Mas aí eu pesquisei um jeito de fazer com que uma linha de poliamida, como essa aqui pudesse ser usada também. Também funciona. Caso for um aparelho desse tamanho, né? Que ele não tem um espaço... Esse volante aqui mesmo, né? Essa peça que a gente chama de volante, ela tem um espaço muito curto aqui para se usar uma linha convencional, que a gente acha em rádios maiores de mesa, né? Então, como aqui está em falta desse tipo de cordão, eu tive que improvisar com uma linha de poliamida. Tem uma resistência parecida, apesar dessa linha ser bem fininha, não sei se nem dá pra ver pela câmera aqui, só tá no preto aqui. Essa aqui é na cor cinza, né? Tem um aspecto meio prateado, mas dá pra ver um pouco. Ela é bem resistente, é capaz até de cortar seu dedo se você puxar de vez, né? Mas talvez acho que essa linha aguenta até uns 10 quilos, eu acho. Dependendo do comprimento da linha também. Ela tem uma certa elasticidade, não muito, mas tem. E eu fiz eu trancei três fios desses aqui, formei um mais grosso, porque esse aqui é mais grosso. Né? E eu fiquei com receio, né, da força do torque do sintonizador, né, acabar quebrando essa linha aqui. Mas ela é muito forte. Mas para facilitar a minha vida, então eu peguei essa linha, trancei 3 pedaços, né, fiz uma trança. Aí isso acabou gerando uma linha mais grossa, você está vendo aqui. Né, com o triplo da resistência, e eu consegui colocar de volta. Para não perder o alinhamento, né, dessa peça aqui, ela meio que tem uns ganchinhos, assim, são 3 ganchinhos, o do meio tá mais para dentro, né? Aí a linha meio que passa por aqui, né? Aí vai pelo meio que fica presa assim. Ou é ao contrário? Não é ao contrário. Fica assim, mais ou menos, empurrando. A linha passa por aqui. Aí quanto mais esticada a linha fica, né, mais presa essa peça fica na linha. Ela não corre, né, não fica solta. Você vê que está bem presinha aqui, se mexendo. Né? Então eu consegui fazer ele colocar uma boa tensão, né, uma boa força aí na linha. Não está escorregando. Esse aqui é o último pedaço, né? Eu fiz uma medida aqui, eu completei o pedaço que se partiu, né, com a linha normal. Aí esse pedaço aqui deve dar mais ou menos 1 centímetro e pouco, um pouco mais de 1 centímetro. Aí eu tava verificando no meu ferro de soldar, ele topou mais ou menos aqui, assim. Foi na hora que eu retirei o ferro depois de soldar, e topou lá e partiu a corda. E meu desespero foi tão grande que eu não sei se eu cheguei a filmar essa parte, não. Eu acho que minha câmera deu problema no celular aqui. Eu dei um tapão nele aqui e ele desligou. Mas tá. No fim das contas eu consegui colocar de volta. Dá pra ver que ele tá indo do percurso todo agora. Aqui já é o fim do capacitor. Você pode mover aqui também. Você vê a roda girando, né? Tá com uma boa força de torque. O botão em si não tá pesado. É um bom sinal também. Eu vou depois aparar esses pedacinhos aqui para evitar que eles fiquem se enganchando em alguma coisa. Mas saiu tudo bem. Pode usar a linha de poliamida também. Essa é uma linha número 60. Foi uma... Acho que esse carretel custa R$3 por aí. R$3,50. Não sei se o preço é esse. Minha mãe trabalha com artesanato, né?
alguns desses aqui, eu pedi esse emprestado para tirar um pedaço. Então eu cortei nesse caso, isso aqui deve medir mais ou menos o que, uns 60 centímetros, talvez. Essa linha toda aqui eu não sei não, acho que perto de 60, né? Eu medi mais ou menos, tirei 3 pedaços de um pouco maior, né? 80 por aí centímetros. E fiz a trança, né? Para fortalecer. Quando a gente trança, ele encurta um pouco. Aí ficou um pouco maior do que o tamanho desse dial mesmo aqui. Que no caso é essa sobra aqui que tá aparecendo. Foi o tamanho que passou. Infelizmente a gente corre esse risco, né, de danificar alguma coisa desses aparelhos. Até que eu não tô com a minha tesoura aqui. Mas tem meios de se cortar. Um deles é com um bisturi, é bem preciso, né? Eu não sei se está molado o suficiente, mas eu posso cortar por aqui mesmo. Acho que aqui já está de bom tamanho. Pronto. Saiu o pedaço. Poliamida é como se fosse um plástico. É um tipo de plástico bem resistente. Inclusive é usado em roupas militares. Por exemplo... Deixa eu ver se eu acho essa. Tem alguns objetos que têm parte de poliamida. Achei. Poliamida está sendo utilizado muito nesses componentes aqui, essas travas de cinto, por exemplo. Esse plástico aqui é poliamida. É um plástico bem resistente, né? Onde você encaixa aqui, por exemplo, né? Você fecha o cinto. É plástico bem duro mesmo. Então esse é um material poliamida. A própria linha que está sendo costurada aqui nesse cinto, né, nesse acabamento aqui, também é de poliamida. Já que esse é um tipo de cinto que você vai pendurar ferramenta, coisa pesada, né? Até mesmo pode ser usado para colocar coldres de usar revólver, pistola também. Ele também serve. Mas ele é bem parrudo, né? Você pode cair de repente, né? Se arranhar todo, ele é resistente a essas coisas. Eu tenho esse cinto porque eu tenho alguns equipamentos de airsoft, eu também pratico esporte, né? Então eu tenho esse cinto aí pra segurar meus acessórios. Mas voltando pro rádio, antes de eu colocar essa peça aqui, eu fiz uma pequena marquinha preta com um marcador. Essa parte aqui não é visível mesmo, né? Ninguém vai ver, porque o dial é só uma linha, né? Transparente aqui. Aí eu marquei aqui do lado para saber, né, a posição máxima do dial. Quando eu for alinhar, né, eu colocar ele de volta, ele ficar nesse ponto aqui. Ele tá mais ou menos lá, não tá tão lá assim não, mas tá bom já. Tá bem preso na linha, não tá pegando nem arrastando, coisa do tipo, tá ótimo. Tô pegando aqui no volante porque é mais fácil de sintonizar. Aqui é onde está o capacitor variável, né, o eixo dele. Esse parafuso aqui é hexagonal. E funcionou bem pra caramba, tá aí. Tá muito bom. Chega até o final, que é aqui embaixo, né? E pronto, tá batendo certinho. Aí meio que eu fiz um desenho antes de desenrolar, né, o resto. Mesmo estando partido, mas ele ficou no circuito. Aí eu fiz esse pequeno desenho aqui. Não se preocupe com isso aqui não. Foi só uma senha velha de Wi-Fi que eu não uso mais. Aí eu notei esses dois pontos aqui, né, que são essas duas... Meio que esses dois polos aqui, onde você amarra, né, o primeiro nó da linha. Faz o primeiro nó. Aí eu notei que ele sai por aqui. Quer dizer, eu nem sei se é isso mesmo. Bom, mas né?
Aí ele sai por aqui, dá uma volta, dá mais ou menos 2,5 voltas nesse eixo. Aí volta pra cá. Aqui tem um pequeno eixo nesse parafuso de bronze, né? Ele mal dá uma volta, é só pra funcionar como se fosse um canto, né? Pra manter um ângulo. E aqui também, né? Aí aproveitei e coloquei a pecinha, estiquei. Se afrouxar a linha, essa peça sai. Porque ela depende da força, né? Do quanto a linha está esticada. E aqui também tem o mesmo poste, né? Então a linha passa direto, praticamente direto. Aí dá mais ou menos uma volta no volante, né? E entra desse lado aqui. Essa peça aqui de metal, algumas vezes você vai achar em rádios antigos, né? Caso alguém esteja, de repente se encontra com algum motorrádio da vida, ou Motorola, ou muito mais antigos, os maiores de mesa mesmo. Esse tipo de volante aqui tem uma espécie de conjuntinho de mola, que é justamente isso aqui que faz a força, né, na linha. Fica sempre forçando a linha para evitar que ela fique frouxa demais, né? Porque senão fica escapando nesse botão. É tanto você girar e o negócio não se mexe. Ou mexe devagarzinho, aí vai, aí mexe, não mexe. Então esse arame aqui entortado de aço, né, está fazendo uma força puxando essa linha aqui no fim, para evitar que o conjunto fique frouxo. Mas muitas vezes você vai achar um conjunto de molas, né? Você prende na mola, algo assim, funciona como se fosse uma embreagem, né? Meio que uma embreagem passiva, sei lá se isso existe, mas é. Mas tá, né? Acidentes acontecem, é normal. Nesse caso aqui, eu fiquei preocupado se dava para fazer, né? Enrolar de novo sem ter tanto trabalho, né? Tem aparelhos que são muito mais difíceis de fazer esse trabalho, né? E o pior de tudo é que eu não tenho um esquema. No manual de serviço dele, né? Ele tem dizendo quantas voltas dá, né? Passa pra cá. Aquele rádio Hitachi, né? O TH66. Ele tem o sintonizador, se eu não me engano, é no meio. O capacitor variável também. Que nem esse aqui, é a mesma coisa. Só que no outro o sistema é mais simples, né? Ele tem uma polia como essa aqui, a mesma coisa, só que é diretamente ligada no eixo, né? Então meio que você dá só uma volta e pronto, tá bom. Você prende no eixo lá em cima. Acho que nele tem as molas, né, para servir de força. Mas nesse aqui já é um pouco mais complicado, né? Porque o dial, né? Ele se desloca na vertical, né? Aí, infelizmente, ele precisa dessa barra, né? E a linha é que faz todo o segredo para essa setinha se mexer, né? E ao mesmo tempo ele atuar no capacitor variável. No radinho Hitachi, né? O dial é no próprio disco, né? Então não precisa dessa coisa toda. Mas toda vez que tem um dial assim que corre, né, na vertical ou na horizontal, tem um esquema parecido com esse aqui. Mas ao menos deu tudo certo aqui. Foi nada demais, não. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aquele lance, né, da continuidade que tem nessa capa metálica aqui, nessa deposição. E apesar de ser plástico, né, mas aqui houve um processo, né, para depositar essa camada de cromado. Eu não sei que material cromado é esse, não. Aí você vê que ele conduz, aí. Então não se engane não, se tiver algum fio solto assim, seja essencial, né, e de repente tá com mau contato, né, de repente a pilha acaba, né, então verifique se tem alguma coisa também que não devia estar topando aqui, porque isso aqui é o plano de terra todo o terra da bateria tá aqui, aí. Era, né, porque tem um parafuso que ele atravessa, né, se eu não me engano é desse orifício aqui, deixa eu ver se ele tá aparecendo no vídeo, não tá não. Mas é o parafuso que está bem aqui. Ele tem uma pecinha que faz contato, né? Tá ligada no terra. E ela... dá pra ver que, né? Tô topando nela por baixo da placa e topando aqui. Tá fazendo contato. Então esse aparelho está usando o painel frontal como terra também. Junto com a deposição, a grade de alumínio e tal, essas coisas. Isso é bom porque você elimina interferências do ambiente, né? Se tiver motores ou computadores, por exemplo, né? Aqui está praticamente vizinho, né, do meu computador.
meu teclado está aqui, a base dele é essa. E esses equipamentos geram muito ruídos. Mesmo que eles funcionem com frequências elevadas, na casa dos gigahertz, né? Mas as frequências harmônicas derivadas, né, dessas interferências acabam chegando na casa de 1 GHz, por exemplo, né, 800 kHz, por aí, toda a faixa de frequências possíveis. Aí isso interfere, principalmente nas frequências em amplitude modulada. No FM talvez nem tanto, porque você já começa com 88 MHz, né? Aí meio que... E como o comprimento de onda é pequeno demais para afetar o circuito, né? Aí não é tão, sei lá, tão ativo assim, né? Bom, infelizmente é isso. Eu vou fechar ele aqui. Vou declarar como finalizado já. O alinhamento está perfeito, não precisa fazer muita coisa não. Eu só ajustei o trimmer da antena, né, porque a sensibilidade nas frequências mais altas estava um pouco baixa. As emissoras mal estavam entrando, eu já ajustei. Mas o resto em si, na escala, tá batendo tudo certo. Né? Todas as frequências estão batendo. Então eu não vou mexer não. Esse é um rádio bem construído, a placa de circuito é grossa, boa. Eu acho que ela é fenolite. Ela já é amarelinha, né? Ah, tem umas placas mais antigas que é de baquelite, a cor é avermelhado escuro. Né, isso aí já é difícil de encontrar. Mas eu vou dizer a vocês, para um aparelho fabricado ainda na década de 60, né, já com máscara de solda, isso já é um avanço imenso. Embora aqui em algumas trilhas por aqui dá pra ver que a máscara não pegou tão bem assim não. Mas em contrapartida parece que tem uma camada protetora ainda em cima, uma espécie de verniz. Que mesmo que eu encoste aqui num cobre, na parte que o cobre está à mostra, ele não faz contato. Por causa do verniz. Mas é bem feita, a solda é bem feita. A solda é um pouco rasa, eu tô achando que essa placa aqui já passou por um processo moderno, né, de soldagem de esteira, por exemplo. É bem provável que seja esse o processo que ela passou. Ficou esse pedacinho aqui. Eu não acho que ele vai interferir não. Creio que não. Vou deixar ele aí mesmo. Posso parar também um pouquinho. Não tem problema não. Não sei se esse alicate vai conseguir cortar. Conseguiu não. Conseguiu. Pra você ter uma ideia, tem um fio de cabelo, um pouco mais fino que um fio de cabelo, e tá segurando a pinça aqui. Aí eu tô movendo o circuito inteiro e ele não. Pra você ver como o fio de poliamida é forte. Então eu vou deixar daqui mesmo. Deixa eu fechar ele aqui. Pronto. Aqui ele já tá fechado. Cara, nunca vi um brilho tão bonito num painel. Tem só um pequeno arranhão aqui em cima, nada demais. Mas tá impecável. Tá impecável mesmo. Aqui é no FM. Dá pra notar que o som é meio abafado, né? Porque ele usa uns estágios parecidos com o do AM na detecção. Eu notei que algumas coisas são compartilhadas. Talvez algum circuito de áudio também, algum filtro, né? Acaba tirando um pouco os agudos da música, né? Então o FM acaba com um som meio abafado. Mas o som tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Aqui no AM tem essa chave aqui, ó. Você liga pra AM. Tá sintonizando muito bem. Tem alguns ruídos também. Isso aqui é um ruído do computador. Católicas do mundo, apresentemos a Deus Pai, nos expresse e dizem. Mais amanhã tem Vasco da Gama e Chapecoense, tem Fluminense e Cruzeiro.
som é muito alto desse negócio. E limpo também. A antena dele é essa aqui, então ela é muito comprida, muito mesmo. Acho que mede uns, sei lá, 60 centímetros. Né? Ele não é tão portátil assim não. Mas assim, para uma primeira versão de um rádio, né, que tem AM e FM junto, né, até que não saiu tão mal não. Porque você tem praticamente 2 circuitos, né, para fazer. Mas o circuito de FM dele já é um pouco mais simples, né, notei. Pelo modo como os estágios de FI se encontram, né, as coisas. Ele é mais simplista. Mas ele tem o discriminador, né. No AM a gente tem um estágio que é o detector, né? No caso do FM a gente chama de discriminador. É onde a mágica do FM acontece lá. Separar, né, a frequência e tudo mais. Mas tá aí, 1966, né? Modelo P1720A. Esse não tem um controle automático de frequência, que é um circuito que ajuda a travar na frequência, né? Porque no FM, como o circuito já é mais delicado, né? Acontece dele ficar meio que, né, flutuando ali entre a frequência, né? Aí esse circuito chamado DFC, né, controle de frequência automática, ele meio que trava, né? Ele percebe essa distância, mas fica travando. Aí você não sente, né, ele perder a sintonia com o tempo também. Assim, quando a bateria vai ficando fraca, né, ele meio que desloca um pouquinho. Eu tenho um rádio, acho que o Ben Ross, de alguns vídeos passados, ele faz isso. Quando a bateria está ficando fraca, a pilha, né, a frequência se desloca um pouco, né. O 540 ele começa a subir. Bom, mas isso é normal acontecer nessa época. Porque são equipamentos bem simples, né. Mas era a tecnologia, a menor tecnologia de áudio que se tinha naquela época. Até apareceu os Walkmans, né, com fita cassete, né, as cassetes menores. Mas tá aí pra vocês, está funcionando certinho, né, o dial foi recolocado de volta, né, tá sintonizando perfeito. E eu vou finalizar por aqui, né, colocando ele na caixa dele de couro. Né, aqui, tem esse botão atrás. Esse botão atrás aqui, ele me deu até um baita de um susto. Porque você tem que fazer uma certa força, né, e parece que quebrou, né, o aparelho, mas na verdade não. É o barulho dele socando a parte de trás. Infelizmente esse material é sintético. É uma espécie de papelão resistente, tá? Um pouco mais duro, com a camada de couro sintético em cima costurada, né? E dá essa característica nele aí. Então valeu por passar aí no canal, né? E ter dado atenção a esse vídeo, né? Onde infelizmente aconteceu um acidente. Isso é normal na vida de qualquer um. Então tem aí um bom ano para seguir aí, não desista dos seus sonhos, né? E tamo aí na área. Para qualquer dúvida também. Embora que dúvidas nesse campo eu talvez não consiga tirar não, porque eu sou um hobbyista, né? O que eu acho de conhecimento na internet, né, de eletrônica, eu vou guardando, lendo por conta própria, né? Alguns eu entendo, outros não. Eu preciso de mais tempo para entender. Mas tá aí, né? Para fazer manutenções como essa, preventiva, não é tão... às vezes não é tão necessário assim, mas o ideal é fazer caso você queira que seu aparelho dure mais tempo, né? Vai funcionar muito tempo. Então tá aí pra vocês. Grande rádio AM/FM GE, 10 transistores, né? Modelo P1720A. Valeu.